Olá, nono ano, tudo bem? Alunos e alunas, vocês viram o título da aula de hoje? Somos amantes da norma? É uma pergunta. Eu quero que vocês respondam para mim ao final, mas guarda. Aliás, vai ficar no GC esse nomezinho da aula. Somos amantes da norma? E aí, para manter a minha fama, que eu gosto, né, de me referir a Hebe do Centro de Mídias, eu adoro trazer convidados, eu amo interagir com professores. Gente, eu sou aquela na escola que conversa com todo mundo. Desde quando eu estava no nono ano, desde quando eu estava no nono, no ensino médio, falava com todo mundo, de todas as séries, sempre fui assim. A bagunceira, a do fundão, que conhece todo mundo. E olha só, coloca aí na tela, esse slide que está. Quem montou essa aula comigo hoje não foi a minha equipe inteira curricular, mas um professor da rede pública estadual, que está aqui do meu lado, vou apresentar. Antes de falar qualquer coisa, é o mestre professor Rafael Lopes Silva. Olá, professor! Olá, Mônica, tudo bem? Se apresenta para os alunos do nono. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou professor de língua portuguesa lá do Batista Renz em Suzano e da ITEC Presidente Vargas. Hoje eu vou ficar aqui com vocês. Você tem nono ano? 4 nonos anos. Como é que a gente se conheceu, Rafa? Pelo Instagram. Isso, gente, pela rede social. Assim como eu conheço vários alunos, o Rafael foi lá no Instagram e falou comigo: professora, isso que você falou lá, eu já fiz com os meus alunos. E ainda mais, fiz assim diferente. Aí eu, ai, que legal. E começamos a trocar figurinhas, não foi? Foi. E aí a gente ficou nessa de conversar. Passa o WhatsApp, passo o slide, passo. Aí o que você fez? E ficamos numa troca igual sala dos professores, não é? Pior, só que virtual, porque a gente não está nas escolas, né? Descobrimos que temos até pessoas que trabalharam junto com a gente em comum. Minha mãe já trabalhou na escola que ele estudou. Então, veja só, né? O mundo dos professores é um ovo. E eu falei: Rafael, me ajuda a montar uma aula? Você, já que você tem nono ano, ETEC, ama falar sobre isso, sobre as normas gramaticais e variedades linguísticas, ele disse sim. E, aliás, hoje é aniversário dele. Eu vou pedir para abrir o chat aqui por um minuto, para todo mundo dar um oi para ele e mandar aí um salve, um parabéns, porque hoje é aniversário dele. Obrigado. Muito bem, olha só. Lê a habilidade pra gente, coloca a apresentação da aula, Rafa. Pode? Pode estar lá já, Então, pode estar lá na tela. A habilidade de hoje vai ser reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o do preconceito linguístico. Muito bem. E o tema da aula é variedades linguísticas e crase. E justamente crase eu chamei o Rafa porque ele falava: você não vai dar aula de crase não, professora? Você não vai dar aula de regência não? Nono ano tem que aprender isso, não é, Rafa? Pior. E por isso estamos aqui. E aí, pode colocar o próximo que eu vou falar, os objetivos para vocês. Volta um, por favor. Os objetivos da aula de hoje são... Volta mais um, por favor, produção. Comparar o uso da norma padrão e do coloquialismo de forma a valorizar as variedades linguísticas. Eles tiveram uma aula de variedades na sexta-feira que não foi comigo, mas essa vai ser comigo. Vou ter um papo também sobre esse assunto. Vamos estudar a regência verbal e as regras do uso do... olha só. Regras do uso do acento indicador de crase, porque a gente costuma falar regra de crase. E a crase não é um acento, né, Rafa? Não. A crase é a fusão dos as. É um fenômeno. Gente, olha, volta pra mim. Eu tenho um aqui, outra vogal aqui. São iguais, elas fazem... Elas se fundem. E aí esse fenômeno se chama crase. A crase é isso aqui. Não é um acento. O acento é grave. Não é? Quase ninguém sabe. E aí, olha só, vários aqui te deram parabéns e deram happy birthday, porque não sei se sabem que você é professor de inglês. Que legal, Rafa. Parabéns, Rafinha. Tem gente que acho que te conhece aqui, hein, no eu chat. também tô achando. Ele é bem conhecido também lá na área de Suzano, Mogi região. Bora pra acolhida? Aí a gente volta a abrir o chat. Presta atenção. Ai, meu Deus, o que tem aí? Ô, Rafa, o que você vê aí nessa imagem? Temos aí uma fala, né, de uma pessoa, que na hora que a gente vai ler, esse acento grave, a famosa crase, não vai fazer diferença. Mas na hora de escrever, vai fazer toda a diferença esse acraseado que está aí. Oh meu Deus do céu, gente, enganchou aqui. Desculpa, volta aqui. Eu estava aqui para falar, gente, meu cabelo todo enganchado aqui. Deixa eu passar para o outro lado e o câmera aqui todo doido. Deu certo? Deu. Rafa já entregou já. Era para falar assim, tem um post que simula um post de rede social. Que rede social é essa?
Dá para ser o Facebook. É. E vocês já viram? Agora, eles não param de mandar parabéns. Falem pra gente aqui no chat. Gente, vocês já viram um post escrito desse jeito? E aí tem o nome da pessoa em cima, a publicação está ali em modo público. O que tá escrito aí, Rafa? Agradeço a Deus por mais um dia de vida. Agradeço a todos que me mandaram mensagem de parabéns. E aí, esse A veio com aquele acento que a gente falou, gente. Um monte de gente falando, sim, já vi. Teve gente aqui que falou, a professora, ela... Professor que tem um olho clínico, a gente passa, já vê, capta logo. A professora colocou aqui, muito! Tem gente gritando, sim! Tá vendo no chat? Quando eles falam bastante assim, vocês já viram. Então acontece, não é, gente, de a gente lá no post colocar esse A com acento, porque acha que esse A com acento grave, o acento que marca a crase, deve ocorrer em todos os As, não é, Rafa? Acha que é bonito colocar, né? Isso, acha que é bonito, acha que tá enfeitando o post. Mas é assim, quando vocês forem prestar Enem, vestibulares, provas, enfim, de Senai, quando a gente erra esse acento pequenininho aí, dá um problemão na nota da redação de vocês. Por quê? Porque todos é uma palavra masculina. Todos está no plural. Todos é pronome. Então, em hipótese alguma, a gente pode usar um acento grave. Você já está explicando a regra? Não, vamos ler o nosso texto. Gente, olha só, o texto da aula de hoje fui eu que escrevi. Eu, inspirada aqui no Rafael e tal, então é uma crônica. Vou pedir para fechar o chat, porque o pessoal do 9º ano, não é, Rafa? Você acompanhou a última aula, as últimas aulas. Às vezes eles estão bem safadinhos, ficam escrevendo umas coisinhas que não são legais, se empolgam. Então vamos fechar o chat? Bora fechar? Vou colocar vocês aí, ó, cala a boca para prestar atenção na leitura dramatizada, que é o texto que deu origem ao nome da aula. O amante da Norma. Amante é aquele que ama, não é? E Norma, vamos ler? Vamos. Rafa vai me ajudar, tá bom? Que é um homem e uma mulher, assim como nós estamos aqui. 2 amigos se encontram ocasionalmente numa esquina da vida. Apolo, sempre sério. E Mercedes, super descontraída. Gente, olha quem eu encontro! Apolo, o que você tá fazendo nessa quebrada, mano? Fiquei sabendo que você tinha se mudado pro centro. Mudei-me, isso é fato. Mas como você bem sabe, minha mãe ainda vive por aqui e hoje vem visitá-la. Ah, eu fiquei sabendo mesmo que você tava viajando. Pensei que nem tivesse morando mais aqui no Brasil. Sim, estava mesmo. Cheguei a São Paulo dia 30. Nossa! Pode passar próximo. Nossa, já chegou logo falando igual um gringo, hein? Cheguei a São Paulo. Daqui a pouco vai perguntar se eu já assisti a filme do Pantera Negra. Ora, por que eu espanto? Pergunto de forma bem parecida. Você já assistiu ao Pantera Negra? Oxi, tá gringo mesmo, hein? Intitula-me gringo quando sou só um amante da Norma? Desde quando você tá apaixonado pela dona Norma? A mãe da Elaine? Ontem fui no shopping de Itaquera e vi ela. Você quis dizer que foi ao shopping e a viu, é isso? Sim. E não, eu não falei desse jeito, todo engomadinho. Eu assisti o jogo do Corinthians ontem. Você ajudou no jogo? Em qual função? Arbitragem? Sinalização? Ah, tá tirando? Você sabe que eu tenho meus corres. Tenho uma loja de acessórios para celular, eu não preciso fazer bico. Até porque não é galinha, não é mesmo? Ah, tá tirando de novo, hein? Você faz que não me entende, né? Eu entendo que você deveria entender de gramática. Mas pra quê? Por que nós precisamos entender de gramática? Vamos fazer essa pergunta juntos, Rafa? Vamos. Por que nós precisamos entender de gramática? Eu pedi para fazer junto. Aluno, abre o chat aí. Por que nós precisamos entender de gramática? Essa era a questão aqui da minha personagem. Por quê, hein? Por quê? E aí já passa o próximo slide. Vocês gostaram da minha crônica? Vocês perceberam aí que tinha um conflito? Qual era o grande conflito presente na crônica que eu escrevi, hein, gente? O chat está aberto, Rafa? Ah, bora lá. Você é meu moderador hoje. Eles estão colocando aqui. Para aprender a escrever corretamente, porque é função da escola. Ai, olha a Fabiana. Para não passar vergonha. Você acha que eu estava passando vergonha lá na crônica, Fabiana? Não.
Olha só, a Ana Júlia disse, para melhorar a comunicação. Mas se ela perguntou assim, você faz que não me entende. Você entendeu, não entendeu? Entendi. Entendeu? O Apolo, que era super sério, ele entendeu. Porque senão ele não responderia. Ele fez ali um diálogo bem legal com ela, ele estava entendendo tudo. Só que ele fez questão de marcar o quê? A norma padrão. Ah, ele era um amante da norma. Ele deixa bem claro que era um amante da norma. E aí a gente vê que o Luiz Felipe fala, para entender melhor o português eu preciso saber de gramática. O Gustavo fala para escrevermos de maneira correta. Só que a professora Aline falou para não falarmos incorretamente. E aí eu tô vendo uma infinidade de argumentos aqui e uma infinidade de conflitos. Rafa, você tá gostando da discussão aqui do chat? O chat está aqui. Alguns falam para falar melhor, outros para não falar errado, outros estão colocando preconceito linguístico. Eu sempre rio de um comentário ou outro, gente. Aí vocês me fazem rir. Tem uma aqui, ó. Olha só, a Ana Cláudia. Para esfregar na cara dos outros que você sabe a regra. Aí você vai bem e mostra. Assistir ao filme do Pantera Negra. Ai, gente, não precisa ficar fazendo isso. Precisa. Ó, acabaram de falar de preconceito linguístico, não é? Estão chamando aqui de maloqueiros. Era mesmo. A Mercedes ali era maloqueira. Aí presta atenção. Qual personagem utilizava a linguagem coloquial? A que fazia a Mercedes, a moça, ou o cara ali? O Apolo. O Apolo, gente. Qual que utilizava a linguagem coloquial? Vocês lembram para mim o que é coloquialismo? Justifique com algum trecho do texto que você lembre. E aí, eu vou lá para baixo para ver. Ah, o Apolo, gente. Olha, teve gente que escreveu em lettering aqui. O Apolo que falava em coloquial, Rafa. Tá, Mercedes, Apolo, Mercedes, Apolo, Mercedes, Apolo. Eles estão divididos. Estão divididos? Explica para eles o que é o coloquialismo. Gente, então vamos lá. Na língua portuguesa, a gente tem a linguagem formal, né, que a gente chama de norma culta, norma padrão, e a linguagem informal, que é a famosa linguagem coloquial aí que aparece nas provas de vocês. Não existe um erro na fala, depende da situação. Então, em determinadas situações, a gente vai utilizar um tipo de linguagem. Em determinadas situações, nós vamos utilizar outro tipo de linguagem. Então, a função da escola é mostrar todos os gêneros textuais possíveis para vocês e como a gente vai utilizar as linguagens dentro desses gêneros e dentro dessas situações. Isso. Então, aqui a situação era informal. Era uma conversa entre amigos, então não havia necessidade de falar tão corretamente. Também acho, eles tão estavam formalzinho, né? Olha só, teve um aluno que colocou aqui as respostas lindíssimas. O Guilherme colocou aqui. A resposta do primeiro, o grande conflito presente na crônica decorre de uma distinção gramatical entre ambas as personagens e a Mercedes era quem utilizava a linguagem coloquial. Muito bem, realmente o conflito era, o Apolo fez questão de mostrar, eu sou um amante da norma, eu conheço as regras, e a Mercedes estava pouco se lixando para isso. E aí a gente vem de um papo, não é? Existe uma que é melhor que a outra, Rafa? Não. Não. Não existe. Por quê, gente? Se eu falo que uma língua, um tipo de língua, né, um tipo de fala é melhor do que o outro, eu vou desmerecer, eu vou ter preconceito com a outra, população aí, digamos, né, com outro grupo social. Então, a função da escola é o quê? Ensinar, né? Pegar a sua bagagem e ensinar. Olha, esse para mim fazer que a gente sempre escuta, em determinadas situações, a gente pode até aceitar. Claro. Agora, se você está na frente de um juiz, numa entrevista de emprego, não é bacana a gente utilizar esse tipo de... Por isso que existe a palavra adequação. Nós, aqui na aula de língua portuguesa, a gente precisa entender de todas as variedades e precisa... A habilidade que vocês têm que ganhar mais é de adequar. Valorizar todas as variedades e saber quando utilizar cada uma. Porque aqueles dois amigos ali não ficou muito confortável para Mercedes, o cara corrigindo ela o tempo inteiro, esfregando na cara dela, queria saber uma coisa que não era necessária ali no momento. E outra, a linguagem que a personagem da Mônica utilizou é uma linguagem aqui de São Paulo. Mas se uma pessoa lá do Sul, de Minas, do Nordeste, tentar entender esse diálogo, não vai entender a fala da Mônica, porque é uma fala do grupo social da personagem. Isso. Então, há uma variedade linguística no nosso país. Mas por que a norma padrão? Então, a norma padrão, ela vem para organizar. E assim, gente, como o Rafa pontuou anteriormente, ele falou que agora, né, os editais do Enem estão mudando bastante. Vocês vão perder ponto por conta do acento que indica a crase. Por quê?
Porque existe uma padronização na escrita. Então, a escrita deve ser organizada, deve ser padronizada. E aí, para a escrita, sim, a norma é muito valorizada, prestigiada e tal. Só que, no contexto de oralidade ou em determinados contextos de produção, você não precisa. E aí, todo esse papo nosso veio, toda essa crônica veio para a gente explicar para vocês o que é regência verbal, o que é crase. E aí, vocês vão, no final das contas, falar, somos amantes ou não somos amantes da norma? Para que a necessidade de entender a gramática? Na telinha para vocês, eu vou explicar o que é regência, enquanto o Rafa já vai ali ao flip, porque ele falou, eu quero explicar como eu falo para os alunos. Eu falei, deve! É isso, eu quero todos os macetes aqui. Porque hoje aqui eu estou nessa função, para mostrar que eu e o professor que está ali dando aula para vocês, nós somos iguais. Presta atenção, o que é regência verbal, aluno? A regência verbal vem do verbo reger, que significa lá no latim governar e regular. Eu vou pedir para fechar o chat, que eu já estou vendo aqui pessoas já falando memes aqui, essas coisas. E aí eu vou sempre fechar o chat enquanto vocês não se comportarem como antes, tá bom, nono ano? Então bora lá. Ó, nono. Regência verbal vem do latim, que significa regular. E ela ocorre quando um termo determina a flexão de um outro termo. Flexão é uma palavra lá que ela vai se transformar em alguma parte dela, ela vai se transformar. Tem a ver, gente, com a relação estabelecida pelo verbo para com os termos que vêm adiante dele. Aí observa os exemplos que eu coloquei aí. Ela, ó, tá vendo que eu coloquei 4 exemplos? Todos têm o mesmo sujeito. Todos o sujeito é ela. E todos ali na frente eu tenho São Paulo, que é o local pelo qual eu estou me referindo. Na primeira eu tenho assim, ela conheceu São Paulo mês passado. E nas próximas a gente tem o verbo, mas tem uma preposição, uma outra palavra, outra classe gramatical na frente. Ela se interessa por São Paulo. Ela fala sobre São Paulo. Ela chegou a São Paulo hoje cedo. Observe aí que somente no primeiro exemplo o verbo não apresenta a regência. Por quê? Porque ele é transitivo direto. Nos demais, vemos que cada verbo olha só, tá em negrito, ele é regido por preposição. E aí, por cada uma preposição diferente, pois todos ali são verbos transitivos indiretos. Aí volta para mim rapidinho que a gente vai ali à lousa. Então, a regência, quando a gente vai regular, igual o maestro, quando ele vai regular ali a orquestra, que ele vai reger, botar todo mundo no tempinho certo lá da música, eu vou colocar os verbos pontuando com se eles forem aqueles indiretos que pedem preposição, que vai ter um objeto indireto, cada um vai ser regido por uma preposição que vai dar ali um valor semântico diferente. E a gente teve ali o interessar a gente usou por, a gente diz, o interessar é regido pela preposição por. A gente teve ali o falar. Eu posso utilizar o verbo falar sendo regido pela preposição sobre. E o verbo chegar, que foi um dos que a gente falou lá na nossa crônica, que o verbo chegar, a gente não chega em São Paulo ou chega na praia, mas o correto é falar, eu chego a São Paulo e chego à praia. Vocês acreditam nisso? O verbo chegar, ele é regido pela preposição a. Olha que coisa doida. E a gente pensa que é pelo em, na, no, não é. E assim também foi a confusão que deu na crônica com o verbo assistir. Porque se eu vou assistir de ver, é assistir a alguma coisa. Por isso que o personagem falou, assisto ao filme. E aí quando eu falo assisto o jogo, eu estou prestando uma assistência. Rafael, quando a gente coloca o verbo regido por uma determinada preposição ou não, muda até o sentido, não é? Muda o sentido. Muda então, o assistir sentido. ao jogo, eu vou ver. Assistir o doente, eu vou prestar socorro. Isso! E aí o verbo assistir, na linguagem coloquial do dia a dia, do cotidiano, a gente nunca fala, e nem o verbo chegar. A gente fala assim, oi professora, cheguei no centro de mídias.
Mas na hora de escrever, a gente vai escrever. Cheguei ao centro de mídias quando vai produzir um texto com linguagem formal. Então, nós, professores, a gente se adequa. Eu não fico falando cheguei ao centro de mídias, eu não lembro de ficar falando assim. Também não. Mas no momento de escrever, eu lembro. Então, presta atenção aí, as variedades. O que você colocou na lousa? Você vai explicar pra gente como é que da regência vai pra crase, não é? Isso. A crase, como vocês conhecem, né? Normalmente quando aparece em prova, aparece com palavras femininas. Quando os professores forem passar para vocês, tem um monte de regra de crase. Mas o que as provas pedem, basicamente, é o básico, e o pessoal erra. Então, quando tem palavra feminina, todo mundo gosta de colocar o acento grave aí, né? Olha só, mostra aí pra gente. Todos aqui a gente tem verbos que são regidos pela preposição a. Então, é assim, a crase, ela vai sempre existir quando o verbo for regido pelo a. Pela preposição a. Mostra pra eles ali o verbo Então, e ó, onde é que tá a preposição. Vamos lá. Aqui é o verbo. Muito bem. Ó, verbo. Uhum. E aqui é o verbo. O último exemplo a gente vê depois. Então, como a Mônica explicou, quando a gente tem um verbo, às vezes ele pede preposição, às vezes ele não pede preposição. Que é a regência. Que é a famosa regência aí que vocês vão estudar na escola com seus professores. Uhum. Com palavras femininas, quase todas as palavras femininas aí o pessoal coloca crase, mas nem todas têm. Uhum. Professor, eu não sei se o verbo pede ou não preposição. Então tem um macete. Quando tiver uma palavrinha feminina, você pega o azinho, troca pela palavrinha ao. Muito bem. Pega uma palavrinha feminina e troca por uma palavrinha masculina. Então vamos lá, um equivalente à praia. Praia, coloca campo. Campo. Mônica, lê a frase e vê se ela tem sentido. Lígia foi ao campo. A troca foi perfeita, não foi? Perfeita. Então aqui a gente coloca um acento grave, a famosa crase. Isso aí, ocorreu. Vamos fazer aqui embaixo de novo. Lígia fez a prova. Nosso problema aqui é esse azinho aqui. A gente Então, tem que saber se leva ou não leva. eu pego o A, troco por quem? Ao. Prova, teste. Mônica, vê se tem sentido essa frase. Lígia fez ao teste. Ah, não deu. Ficou estranho. Lígia fez ao teste. Como não é que a dá. gente fala? Lígia fez O o teste. Então aqui não tem crase. Ah, então, muito bem. Se não ocorreu ali aquela troca, Lígia fez ao teste, significa que eu não poderia dizer que o verbo fazer é regido por a. Muito Porque bem. o verbo fazer não é regido por a. Se fosse uma palavra masculina, eu não usaria esse a. Vocês entenderam, mais ou menos? Muito bem. O que você vai Então, ó, continuar? esse verbo pede preposição, esse verbo não pede preposição. Aí o erro mais comum que tem aí, palavra feminina, não é? Isso. Temos um azinho. Toda vez que o a estiver no singular e a próxima palavra estiver no plural, eu nunca posso colocar uma crase. Então, ó, por isso que eu falei, a todos. Todos não pode, é masculino, é pronome e está no plural. Então, se eu tenho um azinho no singular e festas, ó, tá no plural, não pode. A crase tem que ser singular com singular, plural com plural. Mas a gente podia fazer Tá? a troca também. Lígia foi às clubes. Não dá. Poderia, né? Perceberam? Não tem aí uma Se fosse concordância aí, não tem uma harmonia. É. Tá? E Então, o aí último aqui, eu tenho um azinho e tenho aqui escrever. Eu poderia colocar partir, verbo não admite crase. Tá? Então você vai lá a uma loja, aí você vai lá ver a partir, vamos lá, caneta a partir de R$5. Se a partir tá com uma crase, já sai dessa loja. É, porque não partir sabe a é regrinha básica, porque partir é verbo. Mas tá? se tiver barato, eu vou comprar lá sim. Então, ó, como aqui é um verbo, não pode ter o acento grave aí. Caneta a partir de 50 centavos. Tô lá, e daí que eu escrevi errado? Gente? Lá vem o professor aqui. A gente está falando de variedades. Ele precisa escrever tão corretamente ali? Precisa, dependendo do local. Porque é um deixa local, né, aí. comercial. Então, ó, tomar cuidado com as palavrinhas femininas, tá? Aí, então senta aqui, peraí, que agora a gente vai abrir o chat, porque a gente tem uma sequência de exercícios, e esses exercícios foram feitos pelo professor Rafael, que está muito acostumado a treinar a galera da ETEC lá, para o Enem e tudo mais. Bora lá, Rafael, vamos fazer uma sequência de exercícios aí, gente? Bora. Começando, primeiro na tela, depois a gente vai sistematizar crase, para quem gosta de printar, vai amar. Vamos abrir o chat? Gente, vocês vão responder A, B, C ou D. Assinale a alternativa que contenha um desvio gramatical. Toda vez que a gente fala desvio é o quê, Rafa? Um errinho. Um erro. Lê a primeira. Lígia assistiu o filme hoje.
Sidneia prefere doce a salgado. Valéria foi à padaria comprar pão. E Miriam comeu todo o chocolate. Gente, tem algum erro aí? Aonde está? Olha, eles estão na dúvida, não tá? Você tá vendo aí, Rafa? Entre A e B, hein? Entre A e B. Sabe por que eles acham que a B é errada? Por causa desse verbo preferir. Eles acham que o preferir não é regido por A, não é como que se fala. Como que a gente fala no dia a dia? Ah, eu prefiro alguma coisa do que outra. Isso, a gente usa o verbo preferir regido pela preposição de, mas não, o verbo preferir, ele é regido por a, e ali está correto. A maioria acertou, bora lá, dá um ok aí pra gente ver a resposta. Ah, então o desvio está aí. Dá mais um enter aí, por favor, produção, para vocês verem. Olha lá. Assistir, como verbo transitivo direto, significa prestar assistência, que foi o que o Rafa me disse, não é? E ali tá errado, não é, Rafa? É porque se você fala, Lígia assistiu o filme, a Lígia foi lá prestar socorro, tá? Ela foi lanterninha. Como ela foi ver, Lígia assistiu ao filme, tá? Mas no dia a dia a gente fala. Eu Opa. assisti o filme do Pantera Negra. Aí é que tá, né, gente? A gente tem que saber adequar para a escrita, principalmente ali nas redações, nos exames, para corrigir, se alguém for olhar aquele seu texto, presta atenção, tem que colocar o ao. No dia a dia, não se preocupa não, né? Olha só, a professora tá falando, não se preocupa, mas é porque, gente, o coloquial também está no nosso cotidiano e deve ser valorizado, de certa forma. Sim. Porque ele serve para comunicar. A língua basicamente é isso, comunicação. Próximo slide, vamos lá. Quem gosta de printar, printa. Olha lá. Agora tá tudo que você explicou, Rafa. Quer ler? Crase vem do grego e significa mistura. Fusão, ela ocorre quando unimos duas vogais idênticas, que, mesmo sendo iguais, pertencem a classes gramaticais diferentes. A primeira será sempre uma preposição e a outra, artigo definido feminino. Veja, eu me refiro ao rapaz da blusa azul. Não ocorreu crase. Isso. E aí embaixo tá assim, ó. Verbo regido pela preposição a, que é o verbo referir. É o que o Rafa falou. O referir pede o a. E ali, o rapaz é um substantivo masculino. Lembra a troca que ele fez? Toda vez que eu conseguir colocar ao alguma coisa, significa que no feminino... Olha na tela de novo. Lê a linha de baixo, Rafinha. Eu me refiro à moça do vestido rosa. Junção de a mais a. Um a é sempre preposição primeiro, né? E o outro a vai ser sempre o substantivo feminino. Printaram aí, vocês perceberam? Porque essa aula de hoje não está no material, não. Essa aula é da professora Mônica e do Rafa. Então, aí, se vocês quiserem, vocês podem rever depois lá no canal do 9º ano. Ou, se não, vocês printam aí bonitinho na tela para copiar depois, que isso daí é essencial, como o Rafa diz. Desconta a nota, não é? Desconta. Agora, exercícios, tem mais exercícios, que o chat está aberto aqui. E eles já estão aqui, né? Que estão soltinhos no ano. Ó, vou puxar a orelha de vocês. A nota de vocês, o chat passado foi um 6, viu? Tô nivelando por baixo, que tá bem ruim, não tá, Rafa? Opa, eles estão falando aqui de Palmeiras. Ai, não, gente. Na tela, exercício. Vamos lá. Leia o trecho a seguir para responder a questão. Andréia é excelente professora de português e ama as revistas que falam sobre decoração. Então, todo dia ela vai à banca de jornal comprar revistas. E sempre deseja um bom dia a todos. E a Andréia tá aqui, não é? A professora Andréia Paulo, ela tá falando, sou eu? É você sim, é. Quando eu montei esse exercício, quando vocês forem prestar provinhas, né? Sempre vem no texto a Isso. pergunta, vem contextualizado. Então, a gente tem que se acostumar também a analisar o texto. Não só frase solta. Tá. E aí, nesse texto pequeno, nesse trecho, tem vários as. Então, vamos lá. No trecho, há um desvio quanto ao uso do acento grave, a famosa crase. Assinale a alternativa correta. Então, temos 4 alternativas. Letra A, ama as revistas. Letra B, vai à banca. Letra C, a todos. Letra D, sobre a linguagem. Gente do céu, tá um show de ser aqui. Eles são excelentes. Tem aula, não? Mas, Rafa, olha o que tá escrito ali. Assinale a alternativa era correta? Será que arrumaram o nosso PowerPoint? Teria que ser incorreta aí, não era? Ah, não acredito. Mexeram. Eles estão certos e o slide está errado, né? O PowerPoint. Né? Eu esqueci de ver isso também. Gente, quando eu cheguei aqui, eu tinha visto gente mexendo no meu texto. E às vezes acontece, falha técnica, de passar de um setor para o outro. E aí algumas coisas se alteram no slide que a gente fez.
Vocês estão certos. Ali é a incorreta. E a C é a incorreta. Muito próxima. Vamos para a próxima já, vai. Porque se Tem todos várias. aí, a gente já... Acho que eles decoraram aí que já não pode Isso. ter crase. Olha lá na tela, a gente colocou para vocês. Todos é uma palavra invariável. E ali não marca uma junção, uma fusão de A mais As. Porque não existe isso. E ainda é masculino, né? Não dá. É, não dá. Passa para a próxima. Próximo exercício. Assinale a alternativa. Agora tá incorreta sobre o uso da crase. Primeira, Rafa. Ela não está acostumada a críticas. Às 10, vamos sair para viajar. A partir de hoje, não falo mais com ela. Os alunos do 9º ano estão dispostos a estudar gramática. Isso é verdade, gente? E aí? Onde está incorreto? Olha, um colocou A, aí veio uma leva atrás colocando A. Sério que o A está incorreto, Agora gente? tem aparecendo D, É só A a e gente D. falar, né? É só a gente falar. E agora, o que você acha? O que você acha, Agora a chuva de maioria? D. Chuva de D? Voltou o A agora. Voltou? Então vamos lá, eles estão com uma dúvida grande aí. É, gente, que da hora. Olha lá, ó, voltou o A, tá no D, tá no B, tá no C, tá no D. A maioria acho que agora tá. Tem aluno gritando B, 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 B. Ai, ai, bora lá, na tela. Oráculo, marca um enter pra gente saber qual que está incorreta. Tchanã. Rafa, explica essa pra gente. Então vamos Você lá, falou. gente. Na letra A, o A está no singular, né? E críticas está no plural. Então, não pode ter crase nessa estrutura. Tá correta. Tá? No segundo caso, a gente tem hora. Normalmente, com hora, tem crase. Beleza? Normalmente é porque é obrigatório. Se na frente do A, na hora, tiver uma preposição, aí não pode ter crase. Então, Aí. por exemplo, Até. desde as 10. Então, Isso. aí não vai poder, mas são casos bem específicos. Na letra C, é o verbo, a partir, eu falei aqui na lousa, então não pode ter crase. E na letra D, né, o que está errado? Estudar é uma ação, é um verbo, então não pode ter crase aí, letra D. Jamais eu teria disposto ao estudar. Não dá para trocar. Só se fosse estudo, Aí. aí seria a coisa. Na verdade, a gente pensa, é a fusão de um A preposição, que é pedido pelo verbo, e o outro A é artigo, gente. Quem que pede artigo? Aliás, o artigo existe para o substantivo. O artigo não pede, não existe para o verbo. Se houver artigo antes do verbo, sempre vai ser no masculino, porque aí vai substantivar, ou amar, ou estudar, sempre vai ser Aí masculino. muda. Próximo na tela, presta atenção que a gente vai explicar mais uma regrinha. Vou pedir para fechar o chat de novo aqui, porque senão eles vão começar, olha lá, já chegam os árabes dominando o chat, tá vendo? Vem os emojis aqui, bora lá. Crase e locução adverbial feminina. Gente, como a gente explicou antes, era o caso de crase da regência verbal. Esse daqui independe da regência. Uma das regras do uso do acento indicador diz respeito ao uso dela antes da locução adverbial feminina. Vamos pausar um pouquinho antes de eu ler os exemplos? Hoje a André Paulon deu uma aula sobre advérbios, não é? Explica pra gente o que é advérbio. Advérbio é uma palavrinha que ela vai acompanhar o verbo, o adjetivo ou ele mesmo. Ele é dispensável aí na frase, né? Então eu falo assim, eu comi bolo, eu comi muito bolo. Então o advérbio ele vem para dar mais informações para a gente. Ele indica uma circunstância, como a gente falou hoje pela manhã, ele é um modificador, não é? Ele modifica o verbo, o advérbio ou o adjetivo, tá? Ele indica a circunstância de modo, lembra aquela tabelinha que vocês estudaram? Modo, meio, instrumento, negação, afirmação, advérbio de tempo. E aí existem as locuções. Locução é quando a gente tem um conjuntinho de palavras. Expressão, né? Uma expressão que significa que representa um único sentido, só tem um significado. Presta atenção na telinha, presta atenção aí. Olha só, eu coloquei 2 à noite, mas no primeiro o que está escrito, Rafa? A noite é uma criança. Ah, noite aí é o sujeito da oração. Quem é uma criança? A noite. E aí noite é um substantivo, não é? Isso. Toda vez que a gente tem sujeito, a gente tem substantivo. Olha como é diferente falar a noite é uma criança do que falar embaixo. O que está escrito embaixo? A noite torna-me uma criança. Quem é o sujeito dessa segunda oração? Oculto. Eu. Eu torno-me uma criança. Eu torno-me uma criança quando?
À noite. Ah, então você colocou uma informação extra, que é a informação de tempo. E aí, como o Rafa bem disse, esse à noite que está em verde poderia ser tirado. Por isso que a gente chama adjunta adverbial de tempo. E quando vocês estudaram a questão dos termos acessórios, vocês sabem que eles podem ser tirados. Eles são eles simplesmente são informações extras. Quando eu falo a noite é uma criança, não posso tirar o sujeito. Preciso do à noite. Ele é essencial. Agora, quando eu falo torno-me uma criança à noite, esse à noite poderia estar ou não, poderia falar durante o dia, pela tarde. Entenderam aí que existe o acento que marca a crase nas locuções adverbiais justamente para diferenciar do que é locução e do que é substantivo? Para não ficar ambiguidade, né? Muito bem. Toda vez que o à noite ou à tarde indicar tempo, a gente coloca o acento grave. À noite, à tarde, à medida que, a moda de... Essas expressões femininas aí que vocês têm dificuldade de... Tem crase ou não tem? Elas são femininas, então elas têm que ter o acento grave. E elas têm que ter o acento quando forem advérbios, quando modificar. E a gente tem exercício sobre isso também. Próxima tela. Abram o chat e vamos exercitar. Ai, que bonitinho, ele fez o exercício comigo como sujeito. Então você lê. Leia o trecho a seguir para responder a questão. Mônica ama ministrar aulas de espanhol à tarde, mas, às vezes, ela não consegue ter tempo e fica triste. Assinale a alternativa que justifique o uso correto do acento grave no trecho. Então, por que será que esses as aí, eles estão com esse acento grave? Porque são, letra A, são pronomes, letra B, são verbos, letra C, são locuções adverbiais femininas ou letra D, são adjetivos? Aí a galera tá marcando a maioria aqui C, muito bem. Ah, eu queria pegar aqui, tem gente falando assim, ô língua complicada. Quem foi o aluno que falou isso? Oh, língua complicada. É por isso que é sobre variedades linguísticas que a gente está falando, não é? A escrita dela, a organização da nossa língua, ela é assim, um pouquinho complicada, porque a gente tem várias raízes, nós temos, nossa língua ela não é direta do latim, ela tem várias misturas e por isso várias influências. E, então, que bom que vocês estão conseguindo aprender. Tem aluno aqui falando que está entendendo tudo sobre crase. E eu tenho colegas de outros países, né, que eles falam como a língua portuguesa é bonita. Ela é difícil de aprender, mas ela é muito linda. Tem palavras que só existem na língua portuguesa. Ah, isso é verdade. A nossa língua é muito rica. A palavra saudade, por exemplo, né? A palavra fofo. Eu adoro essa palavra fofo, fofinha. Por isso que eu falo muito, porque só tem aqui na nossa língua. Acho a coisa mais da hora. E bora pro próximo. A gente ainda tem mais 2 e só tem 2 minutos. Vamos tentar, vamos tentar. No trecho a seguir, há um desvio quanto ao uso... olha lá. Tinha marcado antes que era a certa, correta era C. Muito bem. 5. No trecho a seguir, há um desvio quanto ao uso do acento grave. Assinale a alternativa que contenha esse desvio. Dani adora ir a festas à noite, mas ultimamente não está indo, pois está se dedicando a gêmeas e o máximo que ela consegue é ir à praia pela manhã. Gente, se a Dani sabe disso, ela não está esperando gêmeas, não. Quem sabe, né? Então vamos lá. À noite, B, a gêmeas, C, a praia ou D, a festas? Qual que tá errada aí? A gente quer a errada, eles estão marcando aqui a praia. Gente, eu quero a errada. Tudo bem, eles estão falando isso, que agora, é a praia. Chuva de D. Chuva de D e B. É as gêmeas ou a praia? Galera, presta bem atenção. A gente tem a festas, a noite e tem aqueles outros 2. Como é que vocês acham aqui? A maioria D e B. D e B, D e B, D e B. Ah, tem gente gritando D, manda. Dedicando aos gêmeos. Consegui trocar. Ah, verdade. Agora, a festas, o A tá no singular, festas tá no plural. Então não dá. Letra... Marca lá pra gente, oráculo. Pá, coloca lá na tela. Aê, bonito. Quem colocou D, acertou, porque essa que estava errada. Vamos à última atividade do dia. Tem mais uma aí? Coloca pra gente. Qual oração a seguir está incorreta de acordo com as regras gramaticais? A partir de hoje, não vamos mais assistir os filmes no cinema. Fomos à feira comer pastel de queijo. Respondemos as perguntas com muita atenção. Não costumamos andar a pé à noite na praia. E aí? Amei. Gente, ó, é sempre assim, chega no final da aula, eles arrasaram, hein? Entenderam tudo. Letra A, coloca aí, oráculo, pode apertar. Por quê? Porque eles aprenderam. O assistir é assistir
Aos. E o partir é verbo, também não dá? Ai, Temos você dois colocou também erros. ali outro erro, Rafa. O a partir com... Nossa, e ali a gente fomos à feira, respondemos, ninguém coloca mais responde a alguma coisa, as perguntas. E andar a pé, tá vendo que esse pé é masculino, não tem. Próximo slide na tela, só pra gente sistematizar. O que aprendemos? Fala o primeiro, Rafa. Não podemos instituir a linguagem formal como superior à informal, mas sim valorizar a língua como um todo e conhecê-la a ponto de sabermos adequar seu uso conforme o contexto de produção. Perfeito, ficou lindo, né? Aprendemos também que verbos transitivos indiretos são regidos por preposição. E os que têm regência estabelecida pela preposição a devem ser estudados, a fim de constatarmos se ocorre ou não crase. E crase é a junção de a preposição e a artigo feminino marcada pelo acento grave. Ai, que coisa mais linda. Não existe nada superior. A gente valoriza os dois. Então, tanto a Apolo como a Mercedes. Eu falo, e aí, mano, gostou da aula? Muito. Firmeza? Responda pra gente no chat se vocês gostaram da aula. Pode responder do jeito que vocês quiserem, que aqui o nosso chat é livre, não é, Rafa? Eu quero te agradecer muito. Parceirão, somos todos parceiros aqui, todos os professores da rede. Quem quiser conversar comigo, conversar sobre aulas, é nós. Estou aberta aqui ao diálogo sempre, né, Rafa? Opa! Tem o QR Code na tela, vocês podem contar o que achou da aula que acabaram de assistir. Se não funcionar o QR Code, pode colocar o link. Quer desejar alguma coisa? Quer mandar um beijo? Quero mandar um beijo para todo mundo lá do Batista Renzi e para os meus alunos do nono A, nono B, nono C e nono E. Seus lindos. Nossa, todos? Você tem todos? Menos o D, que eu não Menos tenho. o D. Mas já dei ela para eles Manda também. beijo pro D também. Beijo pro D também. Gente, um beijão aqui pra minha amiga Geisa Medeiros. Geisa que levou um 10 com louvor hoje. Ela defendeu o mestrado dela hoje em língua portuguesa. Nossa. Ê, Geisa. Parabéns. Ó, gente, essa aula foi muito especial. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.